Continuando o nosso conteúdo, a gente vai perceber uma França que está em transformação, principalmente transformação política. E como a aula anterior a gente comentava sobre esses grupos e sobre a formação de uma convenção nacional, a gente vai perceber que uma das principais decisões dessa convenção, que até o momento estaria sendo organizada pelos girondinos, vai ser exatamente a execução do rei Luís XVI, né? A execução e o julgamento do rei Luís XVI. E a gente vai perceber que após esse período de dominação na Convenção Nacional pelo grupo de girondinos, que aqui vocês podem ver que eles procuravam conter essa radicalização da Revolução Francesa, né? Principalmente a partir das negociações com a aristocracia. Então, eles queriam conter a revolução, né? E os princípios defendidos por eles se distanciariam um pouco do grupo que a gente conheceu, formado por jacobinos, né? O grupo caracterizado principalmente pelo caráter popular. Eram trabalhadores urbanos, pequenos proprietários de terra, né? Enquanto os girondinos eram formados principalmente pela alta burguesia. Após esse período de convenção girondina, acompanhe na página 330, a convenção ela vai passar a ser realmente liderada pelos jacobinos, né? Que eles vão ser caracterizados justamente por esse nome, um comitê de salvação pública. Eles desejavam novas reformas e principalmente reformas ligadas ao povo. Não é à toa que eles vão ser caracterizados, né, como um grupo propriamente popular. Durante esse período de liderança jacobina, é que a revolução ela vai buscar principalmente algumas reformas voltadas ao povo francês, né? E aqui nós temos algumas das características desse comitê de salvação pública que vocês também podem ver no livro de vocês. Foram medidas adotadas, né, nesse comitê de salvação pública organizado pelos jacobinos. Eles já defendiam a república, né? Precisaria desse novo governo já idealizado. A república ela seria a solução para o caos político, né? Eles também propuseram o fim à escravidão nas colônias francesas, os investimentos à manufatura. Eles também queriam estabelecer um preço limite, né? Um preço limite para o pão e para os outros cereais. Eles já queriam e idealizavam um calendário que estivesse desvinculado com a igreja, e também eles viam a necessidade de uma democratização da educação. Então, eles defendiam que o povo francês, né, aquele povo que realmente era trabalhador, era camponês, eles também teriam de ter uma educação, né? E essa educação, ela deveria ser de responsabilidade do poder político. Então, a política, os governantes, né, os representantes deveriam, né, destinar a educação de forma igual. Eles queriam a democratização da educação.
a gente vai perceber também que dentro do governo, né, da liderança jacobina, a gente vai perceber que o cenário francês ele vai ser bastante transformado, os ideais também eles vão estar sempre voltados à soberania popular, né, ao poder do povo, e é a partir disso que vai entrar em cena o Robespierre e a luta contra os inimigos da revolução, né? Então, aqueles que eram contra a radicalização, né, da revolução, eles estariam sendo realmente combatidos, né, por esse grupo político que defendia uma soberania popular. E é onde a gente percebe a figura importante de Robespierre, esse que vocês veem aí no vídeo, né? Ele vai assumir o controle do Comitê de Salvação Pública e ele vai incentivar uma luta, realmente uma luta contra os inimigos da Revolução. Ele vai propor realmente uma luta armada contra os opositores, né? E quando a gente fala dos opositores, a gente está falando dos outros grupos que eram contra aos ideais revolucionários. E esse período ele vai ficar conhecido como o período do terror, porque a forma principal de luta era a luta armada e principalmente a utilização de uma arma, né? Uma arma que virou símbolo também da revolução, que é a guilhotina. Então, todos os sujeitos que eram julgados e condenados, as execuções eram feitas principalmente em praça pública, com o uso da guilhotina, né? Um instrumento que era usado ali para decapitar os opositores. Só que essa luta, né? Essa ferrenha luta de Robespierre, o líder jacobino, contra os povos opositores, essa luta ela foi tomando uma grande proporção, né? E aí, o que estava acontecendo? A sociedade entrava em um caos, né? E é justamente o que justifica o período conhecido como o período do terror. Então, as ações do Comitê da Salvação Pública liderada por Robespierre, começou a representar, né, uma instituição violenta, né, e que se distanciava dos interesses populares. E aí, o que vai acontecer? Os girondinos, eles já estão lutando contra, né, a liderança de Robespierre e desejando a volta da dominação girondina nesse comitê. Principalmente pensando em um governo menos radical e mais conservador. E é justamente após esse período de terror que os girondinos eles vão retornar, né? Aqui a foto representa bem o regime do terror. Os girondinos eles vão retornar ao poder na França e eles vão estabelecer um governo baseado no diretório, aprovando principalmente a nova Constituição. E o que seria esse diretório? Esse diretório, ele seria o quê? Seria um documento principalmente criado pelos principais ministros e deputados que representavam
o poder político na França em 1795. E aí, através desse diretório, que os girondinos eles estarão realmente dando os trâmites agora para a política francesa. O diretório seria realmente um regime político onde o poder executivo ele estaria em ascensão, né? Então, o poder executivo que estaria dominando as decisões políticas da época, né? E eles tinham principalmente inspirações da classe burguesa, né? Os interesses eram principalmente pautados aos interesses burgueses. Acompanhe na página 332. Durante o governo do Diretório, a situação da França estava bastante instável, né? Os ideais revolucionários radicais eles já estariam, né, realmente sendo abolidos, né? Porém, os ideais implantados pelos jacobinos e pelos girondinos, né, todas essas reformas, elas estariam dando alguns passos, né, para as transformações na França. Setores da burguesia ampliaram suas críticas ao radicalismo jacobino, já visto ali no período do terror, e tinha ainda ameaças dos grupos monarquistas, que ainda queriam a volta ali da monarquia, né? Era um período estável, mas a política francesa ela estava ainda tentando contornar, né, o caos visto ali na política. O diretório ele vai ser considerado um período de transição. Por quê? O que a gente vai observar é que depois desse diretório, né, e depois do que a gente vai conhecer como golpe do 18 Brumário, é que a gente vai entrar em um novo período, né? O período do Império. Então, a França passa de monarquia absolutista para monarquia constitucional. Depois, ela passa de república para império, né? E aí a gente vai perceber que uma das soluções encontradas pela burguesia de manter o equilíbrio político francês seria justamente encontrar um representante que contivesse a ordem política francesa. E é dentro disso que eles já vão começar a pensar quem seria esse representante. E é no golpe do 18 Brumário é que os burgueses eles vão, né, escolher o principal representante para a nova política francesa, que vai ser o Napoleão Bonaparte, que ele vai ter tanto o apoio do exército quanto o da alta burguesia. E aí é quando a gente vai perceber quais foram as modificações, né, de agora conhecido como novo regime, o Império. O Império Francês governado por Napoleão Bonaparte, o que dá início à Era Napoleônica, que a gente vai estudar nas próximas aulas.